Meritíssimos e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e eu tô aqui hoje pra falar, mais uma vez, de Doom Patrol. Depois de ficar um ano sem comentar essa série, porque a gente realmente não sabia quando ia sair a segunda temporada, até que no mês passado saiu um anúncio no perfil oficial do HBO Max, falando que no dia 25 de junho ia estrear a segunda temporada. Inclusive, Doom Patrol agora pertence ao HBO Max oficialmente. Esse trailer que saiu já confirmou isso pra gente. E no dia 25 saem então os 3 primeiros episódios da temporada. Todos os episódios vão ser analisados aqui no canal semanalmente, porque Doom Patrol é uma série muito especial aqui pra gente e eu quero realmente fazer um conteúdo dedicado a essa série, que eu espero que nessa temporada mais pessoas assistam e entendam o porquê que Doom Patrol é uma série tão importante e com uma qualidade tão alta. E esse vídeo aqui não é um react, porque eu não consegui esperar pra assistir com vocês o trailer. Eu tava muito ansioso e eu queria saber como que ia estar o visual dos personagens, e eu separei cena por cena desse trailer pra gente comentar aqui nesse vídeo, e eu vou tentar criar algumas teorias e explicar alguns conceitos que o trailer trouxe, mas eu já tenho um segundo vídeo pronto que é comentando justamente todas as especulações da temporada, que é um vídeo em que eu vou comentar todos os vilões que vão aparecer na segunda temporada. Alguns vilões estão até confirmados, mas outros é especulação. Inclusive o próximo vídeo não vai ser esse sobre os vilões, vai ser um resumo completo da primeira temporada que eu preparei pra gente lembrar os melhores momentos e conversar sobre as cenas mais marcantes, até pra gente aquecer pra estreia da temporada. Então fiquem de olho no canal, porque vai ter muito conteúdo dessa série que pra mim é a melhor da DC e a melhor de super-heróis que já foi feita até hoje. A primeira cena que a gente vê é justamente o Cliff e a Dorothy andando em um carrinho naquela pista de brinquedo que o Cliff construiu no começo da primeira temporada, que era quando ele estava na fossa, quando ele percebeu que ele não poderia mais ter contato com a filha dele, a Clara. Então ele descontou toda a bad, toda a tristeza dele nesse projeto de construir essa pista de brinquedo aí, que até então não tinha grande função. Mas se você se lembra bem do final da primeira temporada, a patrulha basicamente terminou encolhida. Eles tiveram aquele incidente que o Senhor Ninguém provocou dentro daquela pintura, que a Rua Deni estava aprisionada e eles tiveram que entrar lá para salvar a Rua Deni e a filha do Niles. E para escapar da prisão, o Larry usou o espírito negativo para causar uma explosão nuclear e tirar todo mundo dali. Por isso o Larry não foi tão afetado assim, mas o restante da patrulha só sobreviveu porque eles estavam dentro da barata Ezequiel, que todo mundo sabe daquela piada que barata resiste até a bomba nuclear. Ele de fato sobreviveu, mas aí o Cyborg corta a barriga dele, ele sai lá de dentro e todo mundo tá encolhido. Inclusive a Rua Deni não é mais Rua Deni, é o Tijolo Deni. Inclusive, Deni é um personagem muito recorrente nos quadrinhos da Patrulha e ele já teve diversas formas, seja a rua, o tijolo, um planeta inteiro ou até mesmo uma ambulância, mas calma que eu já vou comentar isso. E justamente pela Patrulha do Destino estar encolhida no começo da temporada, o primeiro episódio já tem o nome oficial de Fan Size Patrol. Dá pra ver pelas primeiras cenas do trailer que a Patrulha vai estar andando pela mansão nesse tamanho encolhido, junto com a Dorothy, inclusive, e eu acho que vai ser um episódio mais divertido mesmo, pra gente se aproximar da Dorothy Spinner, que é a filha do Niles. Então esse primeiro episódio vai focar inteiramente nessa narrativa de como que a patrulha vai voltar ao normal. E falando na Dorothy, a próxima cena é um registro, uma filmagem do Niles, em que ele comenta as intenções dele por trás da criação da Patrulha do Destino, que era justamente aquele projeto que ele tinha de alcançar a imortalidade para que ele pudesse proteger e meio que ensinar a filha dele a lidar com os poderes dela, porque como a gente vai ver aqui, os poderes da Dorothy são muito perigosos e vão ser o plot central da temporada, porque eles são muito loucos, são muito absurdos e realmente é uma ameaça muito maior do que o Senhor Ninguém. E o trailer então começa a reapresentar os membros da patrulha, colocando algumas cenas da temporada passada e acrescentando alguns detalhes, mas a gente começa a ver que o Larry tá lidando melhor com o espírito negativo, ele tá começando a fazer alguns testes para ver como que eles vão lidar com esse poder compartilhado, como que eles vão conviver um com o outro, ou até mesmo quanto tempo ele aguenta sem o espírito dentro do corpo dele. Mas ao mesmo tempo a gente se lembra do porquê ele é o homem negativo, é justamente todo esse lado mais pesado, mais dramático dele, e que o Larry sente que todo mundo que se aproxima dele acaba sofrendo muito. A gente viu na temporada passada que o Larry passou por um arco de aceitação e de descoberta pessoal também, mas a gente também tem que se lembrar que isso não é repetição de uma narrativa, é na verdade só a consolidação de que os traumas dos membros da patrulha são tão graves e tão grandes que não é tão fácil assim lidar com eles. Não é em uma única temporada que eles vão se livrar de todo aquele peso, toda aquela sombra do passado de cada um. Então a gente vai ter muito mais desse trabalho psicológico mesmo, e eu acho que principalmente pro Larry, que tem essa figura mais triste mesmo, mais trágica, vai ser essencial pra gente ver ele crescendo como personagem mais uma vez. Passando pra Rita, a gente vê que ela vai ter não só aquele lado da estrela de cinema, que ainda preza muito pela beleza, mas que ao mesmo tempo tá constantemente tentando maquiar a dor que ela sente, porque ela acha que é mais fácil esconder do que encarar a dor, e a gente já viu que não é assim que a história da série funciona. Então eu acho que a Rita vai ter muitos arcos de descoberta ao longo da temporada. Mas o mais interessante é que a gente não vai focar só na Rita Farr, e sim na Mulher Elástica também. E nesse trailer tem várias
várias cenas da Rita aprendendo a usar os poderes dela. Inclusive, quem vai ajudar ela nesse treinamento é justamente o Victor, pela experiência que ele tem como ciborgue. E eu acho que esse que vai ser o plot dela. Ela querer abraçar com tudo esse lado super-heroína sem resolver o lado interno dela. E a gente já sabe que o poder dela tá ligado intrinsecamente com as emoções. Então, se ela não estiver bem emocionalmente falando, ela nunca vai conseguir controlar os próprios poderes e ser de fato uma possível líder para a Patrulha do Destino. E só um comentário sobre os efeitos visuais. Ao longo do trailer inteiro a gente vê que a produção tá realmente melhor que a primeira temporada, que já era muito boa, então dá pra ver que teve mais investimento, talvez pelo lado HBO da coisa agora. Mas o destaque pra mim é justamente os poderes da Rita, que é difícil você fazer um personagem que tem poder elástico ficar crível, e pra mim tá perfeito o visual desse trailer. E deu pra ver que ela vai falhar muito no uso dos seus poderes, inclusive tem uma cena numa festa em que ela tenta pregar um enfeite no teto usando os seus poderes, ela falha e aí ela vai buscar uma escada. Mas o importante dessa cena é que essa festa tá se passando na mansão e ali tá presente o Flex Mentalo, que é um dos melhores personagens da primeira temporada, na minha opinião, e eu fiquei muito feliz de ver que ele vai estar presente na vida da Patrulha, e eu espero muito que ele seja um membro fixo da Patrulha, porque além de ser muito poderoso, ele é muito carismático, o ator mandou muito bem no papel, e tem muitas histórias que envolvem o Flex que são muito boas para serem adaptadas. E aí a gente volta a ver a melhor personagem da série, na minha opinião, que é a Jane. Se vocês se lembram bem da última temporada, a Jane terminou totalmente na fossa, porque ela era muito ligada ao Niles, ela tinha muito essa questão de ver ele como uma figura paterna, e quando ela percebe que ele só usou os membros da Patrulha como uma muleta, como cobaias para o seu experimento, ela se sentiu muito traída e mais uma vez abandonada. Então por isso que vai ser interessante ver como que ela vai lidar com o Niles a partir de agora e ver de onde a Jane vai tirar inspiração para superar esse rancor do Niles e se juntar de fato à Patrulha para proteger o mundo das muitas ameaças que estão vindo por aí. E o trailer faz questão de lembrar que na verdade ela sempre vai ser a Crazy Jane, com as 64 personalidades problemáticas e super poderosas, e a primeira persona a reaparecer é justamente a Silver Tongue, que é aquela personagem que transforma suas palavras em um metal líquido, utilizando as suas palavras literalmente como armas afiadas. O trailer relembra mais uma persona, que é a Penny Farthing. A Penny é aquela persona que funciona como uma espécie de mensageira dentro da mente da Jane, e ela justamente ajudou o Cliff no episódio Jane Patrol a encontrar a Jane original dentro da mente da Jane, ou no caso da Kate Alice, que é a pessoa original desse corpo. E aqui foi a primeira cena que me pegou no pulo, porque eu não estava esperando ver essa personalidade específica da Jane, que é justamente a Miranda. A Miranda era a persona original que dominava o corpo da Jane, mas que depois do chamado incidente da igreja, ela foi destruída. Não sei se vocês se lembram daquele vídeo que eu fiz sobre a origem da Patrulha. A Jane não é a pessoa original desse corpo. Na verdade, esse corpo pertencia a uma menina chamada Kate Alice, que tem uma história muito trágica. Quando a Kate tinha 5 anos de idade, ela foi molestada pelo próprio pai, e na primeira vez que o pai fez isso com ela, a Kate estava brincando com quebra-cabeças, e meio que isso se tornou o símbolo da mente fragmentada dela. Então por isso que tudo que é relacionado a Jane como um todo tem a ver com quebra-cabeças, com coisas se fragmentando. Acontece que a Kate Alice sofria de uma condição chamada transtorno dissociativo de personalidade, que meio que no começo provocava assim graves mudanças de humor e de comportamento nela, mas foi justamente com esse trauma de infância, com esse abuso que ela sofreu aos 5 anos de idade, que ela perdeu o controle da própria mente e passou a depender de uma persona dominante que ia meio que coordenar a mente perturbada dela. E a primeira personalidade que assumiu esse posto de líder da mente da Kay foi justamente a Miranda. Mas o trauma não para por aí, porque na adolescência a Miranda já tinha tomado conta da vida da Kay e estava de fato levando uma vida tranquila na medida do possível, mas em um domingo de Páscoa a Miranda acabou sendo estuprada na igreja que ela frequentava, e isso provocou uma série de flashbacks do abuso que ela sofreu na infância, e esse momento destrói completamente a persona da Miranda e acaba fragmentando de vez a mente original da Kate Alice, e assim nascem as 64 personalidades que vivem na mente da Jane dentro do subsolo. Inclusive a Jane foi a segunda persona dominante a assumir o controle da vida comum, vida normal assim da Kay, porque como a Miranda tinha sido destruída, a Jane surgiu da necessidade mesmo. Por isso que a Jane mesmo, a Jane base, não tem nenhum poder. Os poderes vêm justamente das outras pessoas que podem ou não manifestar esses poderes. Depois que a Jane passou pelo chamado incidente da igreja, ela acabou sendo enviada para um sanatório e lá ela sofreu uma série de experimentos com tecnologia alienígena, e daí que veio toda a gama de poderes que as personas apresentam ao longo da série. E a gente passa então ao Victor e vê que ele tá mais consolidado como ciborgue de fato, e o próprio Victor fala que ele tá sofrendo de algum tipo de transtorno de estresse pós-traumático, que é um elemento dramático introduzido lá nas HQs dos Novos Titãs, quando o Marv Wolfman e o George Pérez pegaram a equipe e de fato consolidaram o ciborgue como um dos grandes heróis da DC. Esse elemento do estresse pós-traumático estava ali presente na história para consolidar o arco dramático do Victor, e parece que eles vão abordar bastante isso na segunda temporada. E finalmente a gente vê o Cliff, que é o meu favorito, apesar de saber que não é o melhor personagem, mas eu amo o Cliff justamente pelo fato dele ser
interpretado pelo Brendan Fraser, que é um ator sensacional e que pra mim aqui ele tá fazendo o melhor trabalho da vida dele. Ele como Cliff é perfeito, não tem outra pessoa pra fazer esse personagem. E não sei se vocês sabem, mas o Brendan Fraser só faz a voz ou as aparições humanas do Cliff. Quem faz o papel físico do Homem-Robô é outro ator e o Brendan só faz a voz mesmo. Mas o trailer deu a entender que a gente vai ver mais cenas do Cliff como humano, talvez num flashback ou em alguma alucinação. E por incrível que pareça, o Cliff é o personagem mais equilibrado da patrulha nesse momento aqui, justamente pelo fato dele ter avançado bastante com o trabalho emocional da sua vida passada, ter lidado com a questão da filha não poder enxergar ele como pai mais. Então eu acho que ele superou várias coisas e vai ajudar os outros membros a lidarem com os próprios traumas. E essa cena aqui me deixou muito curioso, que é o Cliff encolhido dando um socão em um rato. A primeira coisa que você pensa é o quê? Almirante Bigode está de volta. Mas calma lá, vamos por partes porque tem uma coisa mal resolvida na história do Almirante Bigodes, que é um dos grandes vilões da temporada passada. Se você se lembra do final da temporada, esse rato vingativo estava ali na pintura beijando o Ezequiel, a barata profeta. A gente teve lá a explosão nuclear que jogou a patrulha, o Ezequiel e a Dani para fora da pintura. E a última cena da primeira temporada foi uma visão de uma tela em branco, onde estavam ali o Sr. Ninguém e o Beard Hunter. Mas a gente não viu o Almirante Bigodes. Então pode ser que ele morreu na explosão nuclear, ou pode ser que ele foi arremessado para fora da pintura junto com a explosão, e que de fato essa cena aqui seja o Almirante Bigodes enfrentando o Cliff já no primeiro episódio. E agora a gente volta pro arco central da temporada, que é a Dorothy Spinner, a filha do Niles. O próprio Niles, em algum ponto mais avançado da temporada, comenta nessa parte aqui que a Dorothy desapareceu e que ela vai trazer o inferno pra Terra. E de fato a gente deve ver algum problema acontecendo com a Dorothy e ela fugindo da Mansão Destino, o que vai provocar o grande problema que a patrulha vai ter que resolver. Mas afinal, quem é Dorothy Spinner? A personagem surgiu nos quadrinhos no número 22 de Doom Patrol e ela foi criada por Paul Kupperberg e Eric Larson. E o nome da personagem é uma referência direta à protagonista de O Mágico de Oz, Dorothy Gale, somada à forma como essa menina chegou ao reino de Oz, que foi no meio de um tornado ou uma ventania. Então por isso que é Dorothy Spinner. E, inclusive na primeira aparição da Dorothy nos quadrinhos, ela tá vestida como a protagonista de O Mágico de Oz. Acontece que quando a Dorothy ainda era um bebê, a mãe dela abandonou ela para adoção e ela foi adotada por um casal do meio oeste dos Estados Unidos. E a Dorothy sempre sofreu uma deformidade facial que dava para ela uma aparência meio símia, e inclusive ela tem uma pelagem densa que reveste todo o seu corpo. Por causa disso, a Dorothy cresceu isolada da sociedade e ela criou muitos amigos imaginários. Só que com o tempo ela descobriu que ela tinha um poder meio acidental de dar vida a esses amigos imaginários dela, sendo que alguns desses amigos, quando se materializaram, ajudaram a Dorothy a se adequar à vida normal das pessoas, inclusive ensinando ela a ler e escrever, pelo fato dela não poder frequentar uma escola normal, porque ela ia assustar as crianças, mas na verdade era só preconceito pela aparência da menina. Mas alguns desses amigos imaginários podem ser destruídos assim que eles perceberem que eles são de fato amigos imaginários, só que isso não é uma regra, porque um deles, chamado Darling Come Home, ele não se desfez quando descobriu que era um amigo imaginário e continuou convivendo com a Dorothy. Mas nem todos os amigos imaginários eram de fato amigos, alguns deles eram figuras bem malignas. E um dos amigos mais cruéis da Dorothy é justamente o Candlemaker, que na tradução seria castiçal ou candelabro. Eu acho castiçal bem mais macabro, mas se eu não me engano é candelabro a tradução oficial. Que é uma criatura maligna que usa uma coroa de velas, que foi banida do plano físico de existência há muito tempo atrás, e que buscava voltar para o nosso mundo utilizando justamente os poderes da Dorothy como uma porta de entrada. Mas eu vou comentar mais dele no vídeo que eu vou fazer sobre os vilões da segunda temporada, porque esse vilão específico é muito macabro e se forem usar ele de fato, a patrulha tem um problema muito grande em mãos. Esse poder da Dorothy dar vida para os amigos imaginários é chamado de psicocinese e basicamente permite que ela dê vazão aos sentimentos que habitam o seu subconsciente e de fato materializa aqueles sentimentos e memórias mais internas na forma desses amigos imaginários. Mas acontece que esse poder da Dorothy funciona mais como uma fraqueza, porque ela é muito instável. Então, por exemplo, a patrulha pode estar de boa dormindo ali numa noite na mansão e acordar com um monte de criatura bizarra atacando todo mundo porque a Dorothy teve um pesadelo e sem querer materializou ele. Então, daí que vem o principal perigo, a principal ameaça da temporada. É o fato de existir o risco da Dorothy começar a dar vida para muitas criaturas realmente muito poderosas ou muito destrutivas sem ter controle nenhum sobre isso. Então eles têm que de fato saber lidar muito bem com ela, porque ela pode acabar se tornando uma arma de destruição em massa, criando essas criaturas bizarras. Na primeira temporada a gente viu que a mãe da Dorothy não era uma pessoa aleatória, era na verdade a Slava, aquela mulher das cavernas por quem o Niles se apaixonou, e isso explica inclusive a aparência símia que a Dorothy tem e talvez explique os poderes que ela tem de materializar essas criaturas do imaginário dela. Acontece que lá na primeira temporada a gente vê toda a história do Niles com a Slava e tem uma cena específica em que ela invoca uma criatura mística que a gente
gente encara como se fosse uma divindade, algo nesse sentido. Só que, e se aquela criatura, na verdade, fosse um amigo imaginário da própria Slava, que ela acabou materializando sem querer, e que justamente por ser de uma cultura mais primitiva, ela tratava aquilo como se fosse algo religioso, como se ela estivesse de fato adorando uma divindade. Mas e se aquele ser tivesse de fato saído de dentro da mente dela, a partir desse mesmo poder que ela passou para a filha dela, a Dorothy? Porque inclusive essa criatura aparece no trailer aqui, e eu acho que não foi a Slava que conjurou ela. Eu acho que na verdade a Dorothy deve acabar materializando essa mesma criatura quando ela se lembrar da mãe dela ou de alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem uma cena que aparentemente é a Dorothy fugindo em uma espaçonave. Nessa parte a gente tem até um vislumbre da patrulha tentando impedir ela, todo mundo inclusive usando os uniformes bem parecidos com os dos quadrinhos. Mas essa cena me fez lembrar de um rumor que tá rolando por aí sobre possíveis nomes dos episódios dessa temporada. E o episódio 6 se chama Space Patrol. E se a patrulha precisasse de ajuda para buscar a Dorothy, que acabou indo pro espaço, e a patrulha acabasse ganhando uma nova integrante. No vídeo que eu vou falar sobre os vilões eu comento mais desses títulos vazados, mas vamos focar só nesse aqui do episódio 6, que é Space Patrol. Porque tem uma heroína que apareceu recentemente na Patrulha do Destino que tem tudo a ver com esse lado espacial. Eu tô falando da Casey Brink, a Space Casey, que foi criada em 2016 nos quadrinhos da Patrulha escritos pelo Gerard Way, e originalmente a Casey era basicamente uma personagem fictícia de quadrinhos dentro dos quadrinhos da Patrulha. Calma que eu vou explicar. Lá na Rua Denny, vocês se lembram que tem toda uma cidade de fato, as pessoas vivem ali, tem cidadãos mesmo, e essas pessoas claramente consomem entretenimento, cultura. Então a Rua Denny teve a ideia de criar quadrinhos de uma super-heroína que iam servir como fonte de entretenimento. E essa heroína era justamente a Space Casey, a Casey Brink. E nesse quadrinho fictício, a Casey, além de super-heroína, era também uma paramédica, dirigia uma ambulância salvando as pessoas na cidade, então ela era duplamente uma heroína. Só que o pai da Casey acabou se tornando um vilão chamado Torminox depois de ser contaminado por um vírus que tinha esse mesmo nome. E ele foi supostamente derrotado pela sua esposa, a mãe da Casey, quando ela se atirou junto com ele dentro do sol, o que teria em tese matado os dois. Acontece que, estranhamente, a Casey foi materializada no mundo real, fora da Rua Denny, então ela tinha uma vida civil de fato, em que ela também atuava como uma paramédica, e a gente descobre que a Denny, depois de uma série de eventos, ganhou o poder de criar a vida, então ela conseguia criar seres do zero, e ela fez isso com a Casey. A Casey foi a primeira criação dela, porque de fato ela não existia no nosso mundo e do nada a Rua Denny materializou ela aqui fora. E a Denny ficou muito preocupada porque ela de fato tinha muito afeto pela Casey, então o que ela faz? Ela deixa de ser a Rua Denny e se transforma na Ambulância Denny, que era justamente a ambulância que a Casey dirigia no seu serviço como paramédica. Mas tudo muda quando a Denny começa a ser perseguida por uma organização alienígena chamada Vectra, que pretendia utilizar os recém-descobertos poderes da Denny de criar a vida do zero para justamente fabricar pessoas que iam ser utilizadas como carnes em uma rede macabra de fast food. Então a Denny entra em contato com a Casey e pede ajuda e transporta a menina para dentro da Denny Land, que é essa cidade que existe fora de qualquer dimensão, onde a Denny habita os seus cidadãos, conta para Casey toda a história da sua criação e libera os seus poderes de super-heroína. E dá a ela a missão de reunir a Patrulha do Destino, que nesse momento estava totalmente separada. A Casey concorda em ajudar a Denny e consegue de fato encontrar cada um dos membros da Patrulha, mas ela acaba descobrindo que o líder da organização Vectra é justamente o seu pai, o Torminox. Acontece que quando a Denny foi presa pela corporação Vectra e foi torturada, ela acabou dando vida acidentalmente ao Torminox, o vilão da Space Casey. Mas então a Casey consegue, junto com a patrulha, derrotar o seu pai e libertar a Denny de vez da corporação Vectra. Então eu acho que aquela cena em que a Dorothy foge em uma espaçonave seja o final do episódio 5, por exemplo, e o episódio 6 seja o tijolo Denny contando pra patrulha que ele sem querer deu vida a uma heroína chamada Space Casey, que pode ajudar a patrulha com esses problemas mais espaciais e trazer a Dorothy de volta para a Mansão Destino. E seguindo com o trailer, a gente tem uma outra cena que chama bastante atenção, que é justamente o Victor, a Rita, a Jane, como Miranda, e uma outra pessoa desconhecida andando pelo espaço em branco. Mas vamos focar aqui nessa nova personagem que apareceu. Na cena em que a gente viu a Miranda sendo apresentada no trailer, tinha uma outra pessoa que estava com ela, que é essa mesma mulher que está caminhando aqui com a patrulha pelo espaço em branco. E eu não sei vocês, mas eu senti que tudo que tem ligação com a Miranda tem um ar meio hippie, meio de culto religioso, algo nesse sentido. E a gente vê nessa cena do espaço em branco que essa mulher que estava ali com a Miranda tem uma ligação diferente com o Victor. Acontece que essa personagem é vivida pela atriz Karen Oblon, e segundo alguns rumores bem fortes, essa atriz ia viver uma versão feminina do Ronald Evers, um amigo do Cyborg que acaba se tornando um vilão dos Novos Titãs. E o mais curioso sobre esse Ronald é que ele de fato seguiu uma carreira religiosa, ele tinha um culto de fato, o que pra mim casa muito com essa cena que a gente vê da Miranda com essa mulher. Quando o Victor
Stone tinha 8 anos de idade, ele saiu de casa numa noite para conhecer a cidade onde que ele vivia, ele acaba atravessando a rua sem olhar, ia ser atropelado, mas aí um outro menino acaba salvando ele. E esse menino era justamente Ronald Evers, que na época era um garoto que morava na rua. Com o tempo, o Victor e o Ron ficaram bem amigos, mas o Silas, o pai do Victor, não via essa amizade com bons olhos porque ele achava que o Ron era uma má influência pro filho dele. E justamente por influência do Silas, os dois acabaram se afastando e o Victor seguiu seus estudos enquanto o Ron acabou caindo para a vida do crime. Depois do acidente que transformou o Victor no ciborgue, o Ron achou muito estranhas as circunstâncias do incidente e começou a investigar. E o Ron não encontrou nada contra o Silas, mas ele começou a ver que a Star Labs, a empresa para a qual o Silas trabalhava, estava começando a utilizar a tecnologia do ciborgue como aparato militar e vendendo para o exército dos Estados Unidos. Numa noite, o Ron estava bem pistola com a situação toda e decide explodir os laboratórios da Star justamente para passar uma mensagem. Mas o Victor acaba descobrindo as intenções do amigo e decide intervir para evitar uma tragédia. Os dois lutam, o Victor consegue vencer, mas o Ron acaba ficando pendurado no telhado do laboratório e o Victor precisa escolher entre interromper a bomba ou salvar o seu amigo. E como muitas pessoas iam morrer, o Victor vai até a bomba, de fato impede a explosão, mas ele não consegue salvar o Ron, que cai do telhado e aparentemente estava morto. Alguns técnicos da Star acabam encontrando o corpo do Ron, que na verdade estava vivo ainda, e sob a orientação do engenheiro Elias Orr e do seu colega cujo apelido é Deshawn, os cientistas da Star decidem transformar o Ron em um ciborgue parecido com o Victor, mas ao contrário do Victor, o Ron não era livre, ele era na verdade uma propriedade da Star, que foi utilizado como uma ferramenta de guerra pelo governo por muitos anos. O Elias Orr colocou o Ron de fato em campo e ele foi servir como um ciborgue de guerra lá no Oriente Médio, e quando ele voltou para os Estados Unidos, ele decidiu se vingar de todos os cientistas da Star, o que colocou ele em conflito com os Novos Titãs e necessariamente em conflito contra o seu amigo Victor Stone. Os dois ciborgues então têm um combate intenso e o Victor consegue vencer o seu amigo tirando à força os implantes cibernéticos dele, mas ao invés de ficar mais puto ainda com o Victor, o Ron na verdade percebe que foi um grande favor ele ter perdido aquela luta, porque desde então ele abandonou essa missão de vingança e abandonou também todas as facilidades que a tecnologia trazia, justamente por ver que a tecnologia foi tão destrutiva para ele. E o Ron então volta pro Harlem, que foi o bairro onde ele cresceu, e ali naquela comunidade pobre ele funda a primeira igreja da antitecnocracia, que era um culto que denunciava toda essa vida de avanço tecnológico que acabava tirando toda a ética da vida humana e vive praticamente sem nenhuma tecnologia contemporânea. E quando o Victor reencontra o Ron, eles têm uma conversa em que o Ron agradece a ele por ter vencido aquela luta, porque naquele dia ele perdeu o seu corpo metálico, mas ele recuperou a sua alma que há muito tempo ele tinha perdido por conta dos cientistas que transformaram ele em uma arma. Então, como esse rumor aponta que o Ron vai ter uma versão feminina dentro da história, eu acho muito plausível que tudo gira em torno da Miranda, dessa personalidade mais hippie da Jane, que acabou entrando para essa igreja do culto anti-tecnocracia. Mas agora, voltando ao Espaço em Branco, teve uma cena que me chamou bastante atenção, mas eu não consegui encontrar nenhuma referência que indique quem são esses personagens, que são esses caras roxos aí que parecem ter saído de Castelo Rá-Tim-Bum. Eu não sei quem que é, se você souber, deixe nos comentários aqui, porque eu vou agradecer bastante. E finalmente a gente vê o Beard Hunter reaparecendo. Ele tá bem estranho, com o visual todo branco, parecendo que ele tá congelado ou petrificado. E eu acho que essa visita ao Espaço em Branco deve rolar mais pro final da temporada, até para ser o melhor momento para trazer de volta o Sr. Ninguém, seja como um aliado contra uma ameaça maior, ou como um vilão para a próxima temporada, já que o Sr. Ninguém e o Beard Hunter terminaram a primeira temporada presos juntos, lá naquele espaço em branco da pintura, onde que tava a Rua Dene e aconteceu todos os eventos do final da temporada. E o trailer vai fechando justamente com mais uma road trip da patrulha, todo mundo reunido no ônibus ali, como a grande família que eles são hoje em dia. Essa questão da família é bem forte também em outras duas cenas. A primeira é aquela que a gente vê o Larry tentando se aproximar da Dorothy, e a segunda é, pra mim, a melhor cena do trailer, que é aquele abraço entre o Cliff e a Jane. E essa família que a gente ama acompanhar, que é a Patrulha do Destino, tá definitivamente formada, mas eles vão ter que lidar com seus fantasmas, com novos fantasmas também, e aprender a perdoar o Nairos por tudo que ele fez de errado, para que eles possam de fato salvar o mundo das ameaças mais bizarras que existem na cultura pop. E essa então foi a minha análise do trailer da segunda temporada de Doom Patrol. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações porque vai ter muito conteúdo de Doom Patrol aqui ainda. Se você tiver visto mais alguma coisa que eu não falei nesse vídeo aqui, comenta, porque é muito bom ter mais informação sobre a temporada. E é isso, Doom Patrol tá oficialmente de volta, e essas próximas semanas vão ser no mínimo muito interessantes. Até a próxima!